Para mim, o tema mais interessante no mundo de inteligência artificial agora diz respeito a Agentic AI, e eu vou me arriscar a dizer que, em português, o nome que provavelmente vai colar vai ser inteligência agêntica, mas também não tenho certeza. Enfim, inteligência artificial de agentes. A diferença de agentes e chatbots, essencialmente o fato de que um agente pode tomar uma decisão, completar uma transação financeira, por exemplo, por parte do, enfim, dono desse agente. Aqui em Nova York, em Manhattan especificamente, a gente tem uma brincadeira que é muito difícil conseguir fazer uma reserva num restaurante hoje em dia, porque as pessoas foram desenvolvendo seus próprios chatbots, não agentes com poder de decisão, mas seus próprios chatbots, que ficam rodando para fazer reserva nos restaurantes mais badalados à medida que as mesas vão ficando disponíveis. E que então chegou um momento em que quem tinha um chatbot conseguia sair para jantar em lugares legais, então quem tinha amigos com chatbots podia fazer isso, e agora a gente está num mundo onde ficou impossível para um ser humano e até mesmo para os bots fazerem uma reserva de restaurante. E eu tenho um amigo que até brincou e falou: pode ser que a gente tá aqui à beira de um retorno para casa, no sentido de talvez tenha que voltar a ligar para um restaurante para falar com uma pessoa. Essa seja a nova forma de conseguir fazer uma reserva, que eu achei super interessante. E diferente disso, essa semana eu vi um piloto de um agente que completou uma pesquisa de uma passagem de hotel, um roteiro de uma viagem, até completar a compra dessa viagem. Eu digo isso porque eu acho que não existe nenhuma dúvida, a tecnologia está aí, é possível, é fácil, a gente vai desenvolver os nossos agentes em casa mesmo, mas a ponta que falta, eu acho que é a ponta da confiança. Esses agentes, para poderem ser eficazes e trabalhar realmente nesse end-to-end, eles vão precisar ter acesso a uma carteira, a um cartão de crédito, e aí até que ponto as instituições financeiras, em primeiro lugar, os comerciantes e depois nós, pessoas físicas, vamos ter algum tipo de conforto em fazer isso. Mas para mim esse é o tema mais interessante de inteligência artificial no momento, especificamente pelo fato de que quando ele entrar nessa cadeia, nesse mérito de meios de pagamento, de ter que autorizar um pagamento, ter um fluxo de dinheiro, isso vai envolver o governo, vai envolver os reguladores, todo o ecossistema de uma transação, desde a bandeira do cartão de crédito até o comerciante. E por falar em comerciante, também nessa linha de inteligência agêntica, tem se falado muito num termo aqui que eu acho ao mesmo tempo engraçado e assustador, que é the headless merchant, que é o comerciante sem cabeça. Essa ideia de que na ponta já do comerciante a gente vai ter um agente por trás de todas as transações. O que eu acho muito interessante disso é que as empresas varejistas, os e-commerces, eles passaram as últimas décadas desenvolvendo sites para serem acessados por seres humanos, que precisam de um botão fácil para clicar e de um caminho que tenha o mínimo de fricção possível para que eles possam completar essa jornada da descoberta até o checkout e, por fim, o pagamento. E eu acho que aqui agora a gente se vê na necessidade de possivelmente recriar toda essa interface e a forma como opera para que sites e-commerces sejam acessados por agentes e não por seres humanos. E voltamos para o ponto de que a tecnologia está aí, a regulamentação vai seguir o desenvolvimento da tecnologia, mas a ponta que vai possibilitar esse desenvolvimento realmente é a da confiança. Esse ponto do headless merchant, ele também conversa muito com um tema que eu abordei no vídeo anterior, que é essa questão de uma métrica muito falada agora no mundo de inovação, de startup, de investimento. Quando a gente olha para a performance dessas empresas, tem a ver com receita por funcionário. É difícil justificar um cargo que não gera mais receita. A gente tem visto muitas das empresas, tanto de startups, empresas mais estabelecidas, à medida que um funcionário vai embora, um questionamento de se é preciso mesmo substituir ou se inteligência artificial, algum modelo de linguagem ou outra solução tecnológica qualquer vai poder preencher esse buraco. Quando a gente fala sobre empregabilidade, sobre substituição de tarefas e de funcionários,
Tem uma questão interessante que é a da adoção. Na newsletter de um autor que eu gosto bastante, que se chama Simon Taylor, ele cria diferentes níveis de adoção de inteligência artificial para tentar descrever um mercado que ainda está muito nos níveis iniciais, que ele chama de nível zero, que é o nível teatro, onde as empresas falam para o mercado, para os investidores e para os funcionários que inteligência artificial está aí para ser usada e incentivam esses funcionários a usarem a inteligência artificial no trabalho, mas ainda de forma muito primária. Quer dizer, passos muito atrás da possibilidade de trabalharem ou desenvolverem os próprios agentes. E aí, enfim, vão se desenvolvendo com as empresas que são mais tecnologicamente savvy para frente, sendo capazes de usar a inteligência super integrada, de uma forma que a inteligência artificial pesquisa dados, entende contextos, enfim. E um dos últimos níveis, o nível mais avançado de adoção, tem a ver com quantos por cento dos funcionários de uma empresa que não são programadores, que não têm esse background técnico de desenvolvimento de software, passaram a desenvolver soluções para aumentar a produtividade e a eficiência no trabalho. Importante lembrar que também nesse mundo de inteligência artificial existe um custo para desenvolver qualquer solução, desde um chatbot que faz uma reserva de restaurante que fica rodando 24 horas por dia, até muito mais, em proporções muito maiores, desenvolver um agente. E esse custo ele precisa se traduzir no que a gente chama de um outcome, um resultado, alguma coisa que de fato vai melhorar a eficiência, a produtividade, que vai lançar um novo produto, uma nova solução. Então eu acho que a gente está num lugar do setor ainda onde a inteligência artificial está começando a virar um lugar comum, ainda muito nesse limiar entre o uso pessoal e o profissional, e com muito espaço para se desenvolver, sendo que a agêntica, talvez, ao meu ver, seja o final dessa jornada aqui de desenvolvimento. E para amarrar isso com um lenço político, há mais ou menos 10 dias, a Casa Branca emitiu uma ordem executiva que demanda que todos os órgãos reguladores do setor do mercado financeiro, desde a Comissão de Valores Mobiliários até ao Centro de Proteção ao Consumidor Financeiro, enfim, SEC, OCC, demanda que esses órgãos façam uma revisão de todas as regulamentações, possíveis barreiras, pontos de fricção e dificuldade para o desenvolvimento das empresas de inovação, de inteligência artificial e agêntica, como a gente falou aqui, especialmente porque isso entra muito nesse mundo de fintechs, uma vez que envolve meios de pagamento, fluxo de pagamento. Então, acho que aqui a gente tem um sinal agora muito mais organizado, num passo muito mais acertado por parte do governo do que aquela coisa acelerada de se mover rápido e break things do Vale do Silício, que foram os primeiros 100 dias da administração aqui, tentando desinflar os órgãos reguladores. Agora um mandato com um objetivo muito mais claro. Então, acho que é também um sinal para o setor mais amplo de que está aí aberto para competição e com muita profundidade de capital também disponível para continuar sendo investido nessas soluções. E agora, para amarrar com um lenço talvez mais poético, ainda que eu seja uma enorme proponente da inteligência artificial, dos agentes, acho que seja inevitável que eles acabem substituindo o capital humano, que a gente vai ser obrigado a se reinventar e a se aliar e a extrair inteligência, não concentrar inteligência artificial nesses modelos, especialmente nos modelos que são dos nossos empregadores e que a gente não vai levar com a gente à medida que a gente for seguindo a nossa jornada profissional. Então, extrair inteligência, fazer parcerias com esses agentes, enfim, para ser mais produtivo, para gerar mais receita, para ter mais tempo livre, o que quer que seja. E também numa conversa com uma amiga que ouviu isso de um autor na Flip, essa ideia de que um livro escrito por uma inteligência artificial vai ter um valor, enquanto que um livro escrito por um ser humano que vai demandar tempo, que vai demandar capital emocional, vai ter um outro valor. Então, sou uma enorme proponente da tecnologia, mas também acho que tudo tem o seu lugar, as coisas vão se encaixando, o desenvolvimento é gradual, como a gente discutiu aqui. Eu acho que a adoção ainda, ela caminha a passos rápidos, porque esse é o passo da tecnologia, mas ela ainda tem muito para se desenvolver e a gente vai se adaptando.